Obrigado, professor Flávio, sempre brilhante nas suas exposições. E vocês perceberam a riqueza desses números, né? Certa ocasião, conversando com um gestor aqui do estado do Ceará, e ele me falando dos critérios de escolha, de onde é que ia colocar uma ou outra escola, ele disse que a partir de um trabalho que o professor Flávio capitaneou, que é um livro que pega os dados que foram levantados pelo IBGE e disse, não, agora não é mais aleatório nem indicação de vereador. Nós sabemos que regiões da cidade tem o maior número de crianças na faixa etária de tanto a tanto. Nós sabemos que lugar da cidade não existe nenhum tipo de saneamento. Nós sabemos, porque os dados que foram levantados pelo professor Flávio e a sua equipe possibilitam uma gestão mais bem planejada. E nós precisamos fazer um bom planejamento para que a gestão possa ser melhor. Então, professor Flávio, mais uma vez, parabéns. Não? Professor, você estudou o impacto da corrupção e do desvio do dinheiro público na gestão municipal? Ok. Perguntas? Mas certamente, só para responder mais... Mas existem estudos para países da América Latina sobre isso, né? Eu não tenho informações se existe isso para os estados brasileiros ou para os municípios, mas para o país como um todo, comparando com outros países da América Latina, sim, existem estudos nessa direção. Eu nunca me dediquei a esse tema, certamente é um tema da mais alta importância e claramente também tem efeito direto aí sobre esses indicadores. Professor, eu queria só fazer uma observação. Primeiro que eu vi que todos os municípios cearenses amarelaram, né? Saíram do vermelho, então todos cresceram. Então, apesar deles terem mudado de classificação, mas todos melhoraram. Então, acho que esse é um registro que se deve fazer. E eu não sei se o senhor tocou nesse assunto, mas eu queria ver sua opinião sobre algumas políticas que, na nossa opinião, melhoraram essa situação de amarelar todo mundo junto. A política de distribuição dos recursos públicos. Houve mau gasto com a educação, houve resgate do salário mínimo, afetando os benefícios da Seguridade Social, que nós sabemos que é o grande distribuidor de renda nos municípios pobres. Quando você aumenta a previdência, a pessoa vai diretamente consumir aquilo ali, obviamente, melhorando a atividade econômica dos municípios. O Bolsa Família e outras medidas nesse sentido, que melhoram o nível de educação, no caso do gasto com a educação, ou seja, o acesso ao conhecimento, que é um indicador do IBHM, que aumenta a renda mensal per capita e que amplia a expectativa de vida, ou seja, os três índices afetam diretamente. O outro ponto que eu queria trocar é na questão das transferências. Eu acho assim, se fala muito de que tem alguma coisa errada porque os municípios necessitam de recursos da União. Mas nós devemos entender que, de certa forma, aquele recurso que foi gerado em Fortaleza, por exemplo, o imposto de renda é arrecadado pela União por uma questão de, como eu posso dizer, uma questão técnica. É óbvio que o imposto de renda não podia ser municipal, quer dizer, de Nova York até existe, né? Os Estados Unidos têm imposto de renda estadual, federal e municipal, alguns municípios têm. Então, a questão técnica de que aquela renda passa a ser administrada pela União, mas o recurso foi gerado aqui. Tá? Se o imposto de renda fosse de Fortaleza, se o IPI fosse gerado aqui, fosse de Fortaleza, se a COFINS e o PIS fosse aqui, talvez nós não precisássemos. Eu não estou defendendo isso, eu sou pelo federalismo, mas é uma questão de reflexão de que muitos, o fato de estar sendo controlado pela União e arrecadado pela União não quer dizer que o recurso tenha sido gerado ali. Então, eu defendo o federalismo e as transferências. É claro que nossos municípios são mais pobres e precisam, sim, dessa solidariedade. Eu acho que isso é importante, a gente não deve criticar isso, deve reforçar essa necessidade de distribuição. Eram só essas observações que eu... Concordo com os dois pontos que você colocou. O primeiro relacionado à melhoria na renda
das pessoas que moram nos municípios, principalmente no interior. E é evidente que a década de 2000, os dados mostram claramente que houve uma expansão, tanto do ponto de vista do mercado de trabalho, melhorou muito, o salário mínimo cresceu em termos reais na década de 2000, como também os programas de transferência que ajudaram a renda. Então, como a renda, como o IDHM, um terço dele, ele vem diretamente pelo componente renda, então, diretamente, ele melhorou e fez com que saísse, se olhar o primeiro mapa lá, que era todo mundo vermelho, e aí você foi, tem municípios agora, a grande maioria amarelo. Mas nenhum município, mesmo com isso, nenhum município no Nordeste, aliás, no Ceará, ele está na situação de alto IDH. Nós estamos na situação, o máximo que chega é bom. Então, nós temos aí um caminho a avançar, não só pela renda, mas pelo indicador de longevidade e indicadores de educação. O outro tema que você colocou é bem verdade. Quando você tem... eu falei na exposição que o Poder Federal, por conta de escala na arrecadação e o poder de eficiência, ele realmente, alguns tributos, precisam ser arrecadados por ele. O que a gente tem que pensar, eu acho que nós temos dois pontos aí. A gente assistiu recentemente o governo federal exonerar muito o IPI, que você, em prol da indústria automobilística no centro-sul do país. Isso naturalmente teve um impacto muito grande adverso nas transferências do Fundo de Participação do município, que prejudicou o município, que não tem nada a ver com a indústria paulista diretamente. Então, o poder arrecadatório federal, ele acaba podendo, em excesso, gerando distorções em termos na hora de redistribuir esses recursos. A gente sabe que, como você falou, grande parte dos recursos são gerados aqui, mas a gente não tem garantia que isso volte à proporcionalidade que a gente precisa. Então, isso leva a uma outra discussão, é que será que, como coloquei, né, nós temos que reduzir essa dependência de recursos federais através do estímulo de cobranças de tributos locais, para que isso diretamente possa ser utilizado como políticas locais, e se acabe um pouco da desculpa de dizer que eu não faço isso porque eu não tenho recursos. Então, eu acho que essa é a discussão que precisa estar colocada dentro de cada município, dentro da sociedade, em cada localidade. Eu acho que, nesse aspecto, esse debate, esse fórum, o CITAF, ele joga um papel fundamental, porque tem expertise no assunto e tem legitimidade para levar essa discussão para todos os municípios cearenses. E só para concluir essa resposta, no gancho que você me dá, a gente falou aqui, foi falado do planejamento. Se você observar o planejamento dos municípios, recentemente, quando os novos prefeitos tomaram posse, eu fiz questão de mandar um documento para todo prefeito, colocando o IPES à disposição, para que se possa, através dos dados que nós temos já no IPES, sobre cada município, utilizar aqueles dados como planejamento. O único município que abraçou essa questão foi Fortaleza. O prefeito Roberto Cláudio nos convidou, a gente levei todas as informações que tinha para ele, e aí o Jurandir pode dar o depoimento que isso está... Eu tenho contato, às vezes, com alguns secretários que me pedem informações, porque isso está sendo usado como planejamento. Mas eu não tive até agora nenhum outro, quer dizer, me fazem visita, mas a coisa não continua. Por quê? Porque parece que não há interesse de colocar a discussão do ponto de vista mais científico, mais organizado de planejamento. As coisas acontecem de qualquer jeito. E a gente sabe que isso não vai dar resultado nenhum. Se você não planejar, se você não organizar as ideias, se você não tiver informações em termos de quais são aquelas localidades da cidade que precisam de mais atenção, se você não fizer isso, você não vai a lugar nenhum. E o que me admira é que as populações locais parece que também estão vivendo em outro mundo. Não há uma consciência, né, de chegar junto ao prefeito e questionar se aquilo dali está sendo feito da maneira correta. Então, esse link entre a população local e a gestão pública, que eu acho que não existe. Não existe. Por que não existe? É porque será que o contribuinte local, ele não tem, ele se sente sem nenhum compromisso com aquele prefeito. Então, isso gera uma dificuldade muito grande, eu acho, para o país, especialmente para o Nordeste, de você ter avanços significativos nas políticas
e melhoria da qualidade de vida da população. Jurandir, por favor. Não, é rápido, só para corroborar aqui com a afirmação do professor Ataliba, com relação à questão das transferências. E aí é extremamente relevante para o município. E tem um aspecto que é da gestão. Você ficar dependendo de um recurso em que você não tem uma gestão fiscal direta sobre ela, ainda é mais complicador do ponto de vista de um planejamento. Só para vocês terem ideia, não só a desoneração do IPI, mas como vocês viram que a gente amarelou, melhor o estado do Ceará, você melhorou a renda per capita. E para a composição do coeficiente de transferência, você pega o inverso da renda per capita. Ora, eu melhoro a renda per capita do estado, e consequentemente, Fortaleza, que recebia em 2012 10,5, em 2013 está recebendo 8,5. Desses 2 pontos percentuais, fez com que Fortaleza de janeiro a agosto perdesse 67 milhões. 67 milhões é muito para um município como Fortaleza. E aí entra no computador dessa questão da transferência, do ponto de vista da gestão. Um outro aspecto aí, me permite o professor Ataliba só fazer assim, que às vezes o prefeito, às vezes, com relação, vai fazer a gestão dos seus impostos, e aí essa questão da cidadania fiscal, ela realmente tem que ser trabalhada muito, porque surgem imediatamente grupos de interesse que impedem que realmente você faça esse trabalho. Vou pegar um exemplo, IPTU. Vocês olham, vocês pagam muito IPTU ou pouco IPTU? Vocês pagam muito IPVA ou pouco IPVA? Compare. São impostos de um gênero em que espécie é o patrimônio. Então, eu tiro por mim. Eu paguei pelo meu carro, se eu fosse vender a 45 mil reais, eu paguei 1.062 de IPVA. Uma casa que eu moro aqui em torno de 500 a 600 mil, eu paguei 398 de IPTU. É sobre o mesmo. E aí você acaba quebrando uma característica nobre do IPTU, que é a progressividade. Você acaba fazendo com que o IPTU se torne um imposto regressivo. Porque os imóveis que mais se valorizam, acaba você pagando menos. Então essa discussão, realmente, às vezes os prefeitos têm até essa vontade de rever essa questão de alguns impostos para melhorar a arrecadação, mas sofre uma pressão imensa, grande, das próprias pessoas que às vezes reclamam que tem muita carga tributária. Mas, com certeza, essa questão da descentralização é um fator assim, que realmente precisa ser trabalhado e impacta, sobremaneira, as finanças municipais. Obrigado aí pela... Pessoal, o superintendente da Receita, o doutor Maci, também quer fazer um posicionamento. Por favor. Nos números que você mostrou, é bem claro que a gestão municipal na região metropolitana de Fortaleza desenvolveu bem e que a mesma coisa não ocorreu a nível do Estado. Tá? Quanto à questão das transferências, ontem, inclusive, o secretário do Pará, um evento da Auditest, que é uma palestra muito interessante, né? Na verdade, nós precisamos ampliar as transferências, porque o país é muito desigual. Não tem como você querer, a partir das bases tributárias que os municípios têm no nível do Estado, querer que eles tenham recursos suficientes. Eles precisam melhorar tanto na gestão fiscal, tanto no aspecto da arrecadação, quanto muito na aplicação. Eu me pergunto, tivemos prefeitos eleitos em 2012 que já foram presos. Como é que se explica isso? Qual é essa relação, né, entre a população local com a sua aplicação ali? Esse prefeito foi eleito para administrar? Né? Então eu vejo que realmente precisamos... Eu acho que o jornalismo foi muito feliz mostrando o aspecto da educação. Né? Tudo bem, é um cidadão do município, do Estado, da União. Ele precisa ter clareza que aquele dinheiro da transferência é dinheiro dele. E, na verdade, é dinheiro dele porque o sistema constitucional determinou que viesse dinheiro de São Paulo, de onde fosse, para que o país fosse mais igual. É apenas o sistema de transferência que é viável. Ontem ela falou, a Alemanha tem um mandamento constitucional que determina que a parcela de receita per capita seja igual. Existe obrigação na Alemanha de um Estado, não é a União só, um Estado tem que transferir sua arrecadação para o outro.
mais igualitário. Então a gente precisa avançar muito na discussão e na aplicação do recurso para essa realidade que está sendo transformada. Eu concordo, mas o que eu quero deixar claro é que é evidente que a gente sempre quer e precisa que aumente as transferências em termos absolutos para os municípios. Mas, além disso, o gestor local precisa ter fontes alternativas locais também de aumentar a sua arrecadação própria no bolo de receita do município. É isso que eu estou questionando também. Porque se você não aumenta a responsabilidade em ter também recursos locais, você está muito condicionado ao que vem. Então parece que isso é um estímulo a você não ter uma preocupação maior de utilizar os recursos de uma maneira mais significativa para a sua população. Fazendo um fechamento aqui, eu até queria dizer o seguinte: o Sintaf tem se notabilizado, pessoal, por fazer uma abordagem que vá além de um sindicato normal. A gente sai do aspecto meramente coletivo e passa a discutir questões da sociedade, porque faz parte dela e quer que ela evolua. Então, em relação a essas questões municipais, o Sintaf recentemente ele fez o debate, mas também partiu para aspectos práticos. Em convênio com a Universidade do Parlamento, nós criamos o curso de Gestão Pública Municipal, que hoje já está em andamento dentro da Universidade do Parlamento, cuja maioria dos professores são colegas fazendários, muitos deles formados no mestrado lá do CAEM, e isso é uma forma de contribuir para uma melhor qualificação da gestão pública municipal, principalmente das cidades do interior. Mas também, nós partimos para uma dose de ousadia maior. Nós pegamos 2 municípios, o São Gonçalo do Amarante e a cidade do Cedro, e resolvemos iniciar pela cidade do Cedro um projeto piloto de como deve ser efetivamente uma gestão pública municipal de finanças. Então estamos estruturando uma Secretaria de Finanças para ampliar um pouco a receita, e a partir dessa pequena ampliação, vou dar um número genérico, que digamos que numa cidade do Cedro, que tem 30 milhões de orçamento anual, nós conseguimos aumentar 1 milhão só, 1 milhão. 1 milhão a receita lá no Cedro. O governo federal e o governo estadual têm projetos de repasse, projetos cuja normalmente a contrapartida gira em torno de 5%. 1 milhão numa cidade do Cedro, que tem cerca de 25 mil habitantes, pode não ser tão significativo. Mas se aquele 1 milhão for aplicado em projetos cujo esse valor de 1 milhão será apenas a contrapartida de 5%, o que é 1 milhão vira 20 milhões. E esses 20 milhões podem ser suficientes, se não para transformar, mas abrir uma perspectiva de desenvolvimento e de melhoria da qualidade de vida daquele município. Então, é uma ousadia que o Sintaf e os fazendários estão fazendo, porque fazem parte do contexto social e querem colaborar com a evolução da sociedade cearense. Mas a realidade que o professor Flávio aqui colocou, das dificuldades, do tamanho do desafio que nós temos. É necessário sim que se crie receitas próprias, é necessário sim que seja uma gestão transparente, clara, sem corrupção. É necessário uma série de coisas. Mas é necessário, antes de qualquer coisa, que a gente inicie a discussão, porque a maior pobreza é a pobreza da ignorância. E a educação é que pode transformar esse processo. Obrigado a todos, professor Flávio, doutor Marcinho, doutor Arlindo. Obrigado a todos.